Hoje a presença da especialista em medicina tradicional chinesa, médica, ela é médica, Renata Valentim. Nós damos sequência à conversa desde a edição de ontem. Renata, agora vamos repassar algumas coisas da fundamentação. Você falou da análise da pulsologia, né? Perfeito. Das 28 variedades de abordagem, de identificação, que você faz, a partir daqui você identifica a estrutura orgânica da pessoa, como é que está em termos de órgão e vísceras, né? Exato. Agora, é interessante a questão da acupuntura, que tem variações, né? Você tem várias variações, igual você falou da cromopuntura, são variações, mas sempre trabalha a estrutura dos meridianos. Isso. São os canais por onde flui A energia a vital. energia no corpo, a energia vital. Isso. O mais interessante é o seguinte, é uma certa simplicidade que acontece dentro do conceito de energia, porque você está sempre calibrando para saber se a energia é de mais ou de menos, né? Isso. Na verdade, o desequilíbrio da saúde está aí, né? Isso, exatamente, Eustáquio. A acupuntura e a medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura é uma das vertentes, Sim. digamos assim, uma das ferramentas das quais a gente se utiliza para equilibrar a saúde do paciente. Nós temos a fitoterapia herbal chinesa, que é uma das minhas especialidades também, onde eu trabalho o equilíbrio da saúde do paciente através de combinações de fórmulas magistrais chinesas, utilizando a flora nacional, né? Adaptada às plantas brasileiras, para equilibrar aquele paciente, de acordo com a queixa que ele me apresenta. E de acordo também com todo o histórico clínico que ele vem apresentando ao longo da vida, dos anos. Através do pulso, a gente consegue diagnosticar e fazer toda a anamnese, que é a avaliação geral do estado de saúde dele, e assim determinar o melhor estímulo a ser aplicado, ou seja, a melhor ferramenta. A técnica é a acupuntura, mas nós temos vários tipos de estímulos que nós podemos utilizar nos pontos de acupuntura para tratar o paciente. A acupuntura se baseia nos canais meridianos, como foi muito bem posicionado por você. Os canais meridianos são canais energéticos por onde a energia vital, ou nós somos energia condensada, né? Eu sou especialista também em medicina quântica, medicina vibracional, que é a medicina mais contemporânea, mais atual, que já comprova o que os chineses já sabem há mais de 5.000 anos. E já trabalham em cima disso com muito sucesso no reequilíbrio da saúde humana, que é o desequilíbrio da energia vital, é a origem de todo o desequilíbrio na saúde humana, tanto física quanto mental e emocional. O reestabelecimento desse fluxo pode trazer a saúde de volta ao paciente. Através da acupuntura, pode ser tanto estimulada com as agulhas, ao contrário do que muita gente acredita, o estímulo é quase imperceptível e indolor, é muito suportável. Pessoa que não tenha essa experiência com a acupuntura e tem uma certa aversão devido ao fato de ser agulha o objeto de estímulo, se ela tiver a oportunidade de se submeter ao tratamento, a uma primeira sessão, ela vai ver que realmente o estímulo é praticamente imperceptível, é muito sutil. Mas caso o paciente não queira realmente se submeter a esse estímulo, nós podemos tratá-lo perfeitamente bem com outras formas de estímulos, como a cromopuntura, color terapia, que são tratamentos nos mesmos pontos de acupuntura através de fótons de luz. O fundamento é o mesmo, só muda o material que se usa. Só muda o estímulo. Através de eletroacupuntura, eletroestimulação, através de laser terapia, através de... Nós temos a fitopuntura, que são sementes de ervas nos pontos, que já foi testada e comprovada há décadas e funciona perfeitamente bem, pois nós temos sistema nervoso, nervos sensoriais na pele, e a nossa pele, os nossos poros, eles absorvem os princípios ativos daquela erva, semente específica daquela erva, e equilibra através da corrente sanguínea, os capilares eles absorvem e equilibra todo o sistema orgânico. E a propriedade da semente é de acordo com a indicação daquele ponto, ele é compatível.
e a gente consegue um prognóstico excelente, independente do estímulo. Agora me diga uma coisa, mas quando você falou estimulação ou desestimulação, né? Ou desestimulação, Se tiver, você pode tonificar ou sedar. Podemos tanto tonificar, se o órgão ou víscera estiver hipofuncionante, quanto sedar, se estiver hiperfuncionante. Dependendo da queixa que o paciente me relata e dos sintomas, de como a doença se manifesta, eu consigo saber exatamente se eu devo sedar ou tonificar o órgão para devolver esse equilíbrio ao paciente, essa melhoria da qualidade de vida, essa melhoria do sono, que é muito importante, ter um sono reparador e equilibrado para ter uma boa saúde, né? Hoje, com essa correria do dia a dia, poucas pessoas têm um sono de qualidade. Então, com a acupuntura e com a fitoterapia, com a medicina tradicional chinesa, a gente consegue trazer mais qualidade de vida, melhor bem-estar, mais saúde de uma forma totalmente natural e sem os efeitos colaterais ruins dos medicamentos químicos, né, que são alopáticos. Porque eles têm uns efeitos colaterais ruins e na medicina chinesa a gente não tem esses efeitos colaterais ruins e conseguem resultados muito satisfatórios. A presença hoje é da especialista em medicina tradicional chinesa, Renata Valentim. A gente volta já. Voltamos com a presença da especialista em medicina tradicional chinesa, Renata Valentim. Renata, faríamos vários programas, hein? Tanto é o que você tem a nos dizer. Mas eu estou querendo saber de mais duas coisas específicas que me interessam na medicina chinesa. Uma é a seguinte: você faz um diagnóstico e faz uma prescrição. Mas você considera aquela polaridade Yang Yin, né? Claro. Às vezes a pessoa pode ser Yang sim, aí só uma abordagem diferente, então. Perfeito, Eustáquio, muito bem pontuado. Na medicina tradicional chinesa, por nós termos uma visão geral, global do paciente, nós levamos em consideração todos os aspectos daquele ser, daquele organismo. Então, por exemplo, não é como na medicina ocidental, que o paciente vem para nós com diabetes, por exemplo, ou com hipertensão, que seja. Nós não tratamos todos os pacientes com aquela patologia da mesma forma, com a mesma medicação. Nós levamos em consideração peculiaridades e subjetividades daquele paciente, ou seja, aquele paciente tem a mesma doença daquele outro, mas os organismos são distintos. A história de vida, o histórico clínico, as comorbidades, que são outras sintomatologias associadas. Então, a gente leva em consideração todos esses aspectos e a gente leva em consideração a térmica do corpo do paciente para determinar que ponto utilizar, que erva, que fórmula fitoterápica baseada nos preceitos da medicina tradicional chinesa a gente vai utilizar. Porque muitas vezes uma erva, ela trata aquela patologia, mas ela tem uma temperatura que não é compatível com a térmica daquele corpo. Então, por mais que ela seja indicada para aquela patologia, naquele organismo específico, ela não vai ser tão útil quanto ela poderia se eu escolhesse uma erva com uma temperatura compatível com aquela térmica do corpo do paciente. Então, a medicina chinesa a gente vai profundamente... Mas a térmica está associada também ao perfil Yang Yin. Ao perfil Yang Yin. Se o paciente é mais friorento, por exemplo, o paciente Yin, ele é um paciente que sente muito frio, que gosta mais de sempre estar agasalhado, é um paciente que à noite ele gosta de ficar mais recolhido devido às baixas temperaturas, ele é um paciente que fala mais baixo, mais devagar, é um paciente que tem um certo quadro de letargia. Geralmente as doenças associadas e os sintomas associados são fadiga física, é um paciente com sistema imune mais fragilizado. O paciente Yang não, o paciente Yang ele já fala mais alto, ele já tem ele já é mais expansivo, comunicativo, ele já tem uma maior sudorese, ele já tem mais uma sintomatologia de doenças mais ligadas ao calor, como a ansiedade, a hipertensão, a enxaqueca. Então, aquela seleção de pontos, naquele protocolo que eu vou formular ali para utilizar para tratá-lo, é diferente do paciente Yin. Então, às vezes o paciente ele tem uma hipertensão, ele é Yang, mas aí a hipertensão dele
é uma hipertensão que ele também tem alguns sintomazinhos em outros sistemas. Porque os órgãos, quando a gente tem uma hiperfuncionalidade em determinado órgão, invariavelmente vai afetar a função de outros órgãos e vísceras. Então é tudo interdependente, não existe separação. Então, É sobre essa interdependência que eu quero conversar agora sobre você, para a gente aproveitar esse precioso tempo que nós estamos tendo com você. A cosmovisão chinesa, ela trabalha com Tao, depois Yang e Yin, depois você divide em 5 elementos, que eu acho muito poético, né? Porque você falou da arte. Sim. Então você tem metal que alimenta a água, que alimenta a madeira, que alimenta o fogo, que cria a terra. Isso, exatamente. Qual é a correlação disso nos órgãos? Isso, nós temos os 5 elementos da natureza, né? E esses 5 elementos da natureza, dependendo daquele mês, aquele ano, né? Daquela época específica, daquela estação do ano específica, climática, que aquele paciente nasceu. Ele nasce sendo regido com uma influência maior ou menor de determinado elemento da natureza. Ele pode ter influência de outros elementos simultaneamente, mas ele sempre tem uma influência maior de um específico elemento. Então a gente tem 2 leis importantíssimas para determinar isso, é filosofia e ciência, e a gente utiliza para esses preceitos filosóficos para poder determinar o que vai ser melhor aplicado para tratar aquele paciente. Lei de geração, né? Que madeira gera fogo, que gera terra, que gera metal, que gera água. Se você observar a natureza, é exatamente isso. A madeira, expansão, crescimento, que vai gerar o fogo, a queima da madeira gera o fogo, as cinzas se consolidam e solidificam e geram a terra, quando ela consegue atingir o ápice da consolidação, vira metal. Ela começa a virar um metal, e o metal jorra água, quando ele fica mais envelhecido. Então é a lei de geração. Cada um desse elemento está associado a um órgão do corpo. Madeira associada a fígado e vesícula biliar, fogo associado ao coração e intestino delgado, que são um órgão e uma víscera que eles são ligados, correlacionados, né? Eles se associam, um é Yang, o outro é Yin. O Yin são os órgãos que são mais maciços e as vísceras são Yang, que são ocas. É a visão oriental. E o fogo, também temos o pericárdio, circulação sexo, e temos o triplo aquecedor, que regula os líquidos orgânicos, regula toda a térmica corporal. E o circulação sexo, o pericárdio, é um órgão que ele não é especificamente um órgão estrutural, ele é mais a nível de função. Quando um paciente recebe um trauma, uma notícia traumática, ou passa por um acidente, um choque muito grande, a energia desse órgão funcional, desse elemento funcional estando equilibrada, ele não corre o risco de ter um ataque cardíaco, um infarto. Então precisa existir essa harmonia. O fogo ele engloba tanto a parte funcional do pericárdio e do triplo aquecedor, quanto a parte orgânica, mais fisiológica, que é o coração, tanto quanto órgão, quanto também a parte do aspecto mental. E o intestino delgado. Aí nós temos os outros órgãos e os outros elementos associados. Quero agradecer muito, Renata, a sua disponibilidade de estar conosco, principalmente compartilhando essas alternativas de cura que estão aí, né? E pode representar, às vezes, não só mais uma alternativa, pode representar a alternativa, às vezes uma última saída para alguém que se defronta com moléstias recorrentes que não se resolvem pelos métodos que a gente conhece. Muito grato pela sua presença. Com certeza, Eustáquio. Eu que agradeço por mais essa oportunidade maravilhosa de estar no seu programa. Agradeço a todos os telespectadores e gratidão. Quem precisar do serviço de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, que se interessarem por essa vertente de cura mais natural, mais humana, mais humanizada, gostaria, se possível, com a sua permissão, deixar os meus contatos. Eu atendo em um consultório em Mata da Praia, em Vitória. Atendo também em Vila Velha, em Paú.
e atendo também em domicílio. Faço esse trabalho home care, porque infelizmente hoje em dia nem todo mundo tem tempo disponível para ir até um consultório médico para fazer um tratamento. Então, às vezes ele tem um tempo disponível que não é um tempo comercial, um horário comercial. Então, eu faço esse trabalho também. Os meus telefones de contato são DDD 27 9 95 12 11 59. Tem um contato também com o WhatsApp, que é 99583 8507. E temos também o contato do IATO, que é o nosso Instituto de Acupuntura e Terapias Orientais do Espírito Santo. O contato do Instituto de Acupuntura é 3369 4080. Show. Grato novamente. Agradeço. Presença hoje de Renata Valentim, especialista em medicina tradicional chinesa. Até já.